trazer também alguns destaques, Manhota, nesse resultado. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Essa é uma péssima notícia para o governo Trump, né, em geral, e no ano de eleições, como a Lu destacava em particular. Eu diria, viu, Débora, que além do fato de que a aprovação não vai bem, talvez a principal notícia que derive dessa pesquisa é a erosão da legitimidade de desempenho, né? Quer dizer, quando a percepção econômica ela piora, o problema, então, ele deixa de ser apenas a polarização política, que já é uma realidade incontornável nos Estados Unidos, para atingir a principal fonte de legitimidade do presidente Trump, que é a ideia de prosperidade, né? Então, a economia ela vai sendo o filtro através do qual o eleitor ele interpreta todo o resto. A gente está falando de uma percepção, viu, Débora, que passa por elementos centrais do dia a dia da vida do cidadão médio, a inflação, preço de energia, insegurança econômica de um modo geral, o que também está ligado a um medo de instabilidade internacional, né? Essa questão da política externa, ela rebate domesticamente de uma maneira inevitável. E essa fadiga, né, da sociedade americana, que já apareceu na eleição passada, inclusive foi uma das forças motrizes para a própria eleição de Trump contra os democratas, ela volta a aparecer. Então, ela já foi evidente em certos momentos históricos, particularmente em momentos de guerra, como foi o caso do pós-Iraque, do pós-Afeganistão, mas também em momentos em que a política doméstica pareceu ineficiente. O presidente Trump, então, vai provando, né, do veneno que ele próprio selecionou para atacar a administração anterior. E acaba repercutindo na própria narrativa oficial, quer dizer, existe um descompasso entre o que diz a administração, entre a mensagem que tenta produzir a administração Trump e a própria percepção da sociedade. Então, a instabilidade, a imprevisibilidade viram uma questão central. É claro que o Partido Democrata se beneficia desse tipo de notícia, desses números que a pesquisa nos traz, e o desgaste republicano, né, acaba ajudando nesse sentido, sobretudo em anos de eleição, mas a gente continua muito em dúvida, essa é a palavra certa, para entender se vai ser suficiente a impopularidade e essas questões ligadas ao custo de vida para impulsionar os democratas. Quer dizer, os democratas também estão enfrentando já há algum tempo uma certa dificuldade de se posicionar, e do ponto de vista da eleição, o que tudo parece indicar é que estaremos ainda dependentes, agora vai ficar estranha essa frase, mas dependentes dos independentes, né? Nós teremos que olhar para esse grupo político menos alinhado do ponto de vista histórico, porque provavelmente, de novo, são eles que vão definir as eleições. Então é isso, né? Uma clássica daquela onda de populismo no poder, as pesquisas então apontando que não importa o que o líder diga, o que importa mesmo é a percepção que elas têm a respeito da sua própria vida. A pesquisa é arrebatadora nesse sentido. Ninguém está sendo convencido por narrativa não, viu, Débora? O pessoal está querendo mesmo é saber do próprio bolso.